Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos à correção do exame de segunda fase de 2024 de Biologia e Geologia. Vou tentar trazer mais vídeos destes com a correção de exames de anos anteriores, mas vou passar a dividi-los em duas partes, não só para facilitar que vocês os consigam ver e não fiquem muito extensos, mas também a mim que me facilita aqui a gravação. Eu costumo também, para quem já sabe, dar nestes vídeos a minha opinião sobre aquilo que foi o exame e, portanto, aqui sobre esta primeira parte, que vai incluir um texto de Geologia e um texto mais relacionado com a Biologia, apesar de cada vez menos eles estarem a fazer essa separação e estarem a misturar muito os conteúdos, eu achei que esta parte de Geologia foi assim mais complicadita, principalmente comparativamente à primeira fase do ano passado, que eu não tinha achado assim tão complicada. Acho que foi mais complicada. Já a parte de Biologia achei bastante acessível e aquilo que já se esperava, ok? Eu não costumo ler o texto todo, mas tenho já aqui algumas coisas sublinhadas e rodeadas para eu depois me focar enquanto estiver a responder às perguntas. Portanto, tínhamos aqui um texto sobre a serpentinização, ok? E eles explicavam aqui detalhadamente este que é um processo de metamorfismo que afeta essencialmente rochas básicas e ultrabásicas, quando expostas a fluidos hidrotermais circulantes com temperaturas inferiores a 400 graus Celsius. Portanto, aqui um dos fatores que também se fala em Geologia do 11º ano como sendo um fator de metamorfismo são, de facto, aqui os fluidos, mas obviamente que saber detalhadamente este processo de sedimentação, de serpentinização, não faz parte daquilo que têm que ser os vossos conhecimentos para o exame, ok? Trata-se simplesmente de uma informação que eles vos estão a dar e que querem agora que vocês interpretem para responderem às perguntas. Depois temos, como sempre, aqui as típicas imagens e nesta aqui também temos aqui outra matéria incluída, temos a parte dos aquíferos. Portanto, este grupo é maioritariamente de Geologia do 11º ano, não é? Vamos então aqui escolher quais as três opções corretas entre aquelas que eles nos apresentam. Em ambas as nascentes, a ascensão de água ocorre sob pressão. Portanto, as nascentes estão aqui representadas nesta figura com os números 1, 2 e 3. Eles na pergunta, exatamente, eles pedem-nos para focarmos a nossa atenção nas nascentes 1 e 2 e não na 3. Também temos aqui, de outro ponto de vista, as nascentes representadas, ok? E eles falam-nos aqui sobre as nascentes e dizem-nos que na nascente 3 a água ascende sob pressão e, portanto, é aqui a única nascente pela qual a água ascende sob pressão. Qual é que é aqui a grande diferença? Esta água aqui passa por zonas subterrâneas que a água das nascentes 1 e 2 não passa. Passa aqui também através de fraturas e quando sai aqui para esta seta sai então sob pressão. É essa a informação que o texto nos dá, portanto, não em ambas as nascentes a água não ascende sob pressão, porque isso é o que ocorre na nascente número 3. Ok? A zona de recarga dos dois aquíferos localiza-se a norte de Cabeço de Vide. Portanto, onde é que está então a zona de recarga dos dois aquíferos, das nascentes 1 e 2? Está aqui representada por estas setas, não é? Diz-nos o texto que são aquíferos livres, aqui, parte da água origina aquíferos livres, as nascentes 1 e 2, não é? No entanto, uma parte da água continua o processo descendente, avançando para maiores profundidades e dando origem então a uma nascente que aí sim a água vai sair sob pressão, principalmente porque vai a profundidades maiores. Nas outras duas nascentes estamos a falar de aquíferos livres, portanto a água quando ascende, mais uma vez, não vai ascender sob grandes pressões. Logo, a zona de recarga dos aquíferos, aqui representada pelas setas, está de facto a norte desta região, portanto esta é aqui uma das nossas opções verdadeiras. Depois, as zonas de aeração de ambos os aquíferos diminuem na época das chuvas, ok? Portanto, vamos lembrar aqui um bocadinho a matéria dos aquíferos. Sabemos que um aquífero é então um reservatório de água em profundidade, e podemos ter aquíferos confinados ou aquíferos livres. Isso tem a ver com o quê? Com o facto de este reservatório de água, como por exemplo aqui no caso da nascente 3,
encontrar. Claro que esta imagem não é tão boa como aquelas de aquíferos que estamos habituados a ver nos manuais, super bonitinhas, em que estava a perceber isto muito melhor, mas quando existe uma rocha impermeável, não é? Isto forma uma camada que leva à existência de um aquífero confinado, que vai ter, de facto, aqui uma zona de recarga, ok? Mas que tem uma rocha impermeável por cima, portanto vai estar limitado, enquanto que estes aqui são aquíferos livres. O que é a zona de aeração dos aquíferos? Portanto, os aquíferos, agora olhando assim de uma forma mais vertical, vão ter essencialmente uma zona que vai ter então ar e água, não é? E depois, já que a água se está a infiltrar por estes poros, não é? E está a levar a uma zona completamente saturada de água, portanto em que todos os poros, não é, estão completamente preenchidos por água, ok? Ou seja, esta é a zona de aeração e esta é a zona de saturação, ok? Então reparem, na época das chuvas vai chover mais, vai entrar mais água, a zona de saturação vai aumentar. Vai aumentar a zona em que os poros não têm ar nenhum, porque os poros estão completamente preenchidos por água, enquanto que a zona de aeração vai diminuir bastante, porque a água acaba por estar a saturar toda a zona do aquífero. Portanto, esta afirmação também é verdadeira, ok? Depois, a água de ambas as nascentes circula nas rochas ultrabásicas serpentinizadas. Olhando aqui para a imagem novamente, nós vemos que as rochas ultrabásicas serpentinizadas estão aqui representadas, não é? E a água da nascente 1 e 2 não chega até estas rochas. A única água que chega aqui é a água que depois vai dar origem à nascente 3, portanto esta não é verdadeira, ok? Por último, a água de ambas as nascentes possui íons hidrogenocarbonato e íons cálcio. Quando olhamos para estes íons, ok? Íons cálcio, íons bicarbonato, cálcio, carbonato, carbonato de cálcio. Quem é que tem aqui o nosso amigo carbonato de cálcio, que é super importante e sai imensas vezes nos exames? O calcário, ok? Portanto, se a água destas nascentes passar por calcários e acaba por dissolver os calcários, ficando então com estes íons, pode-se concluir que esta água vai ter os íons, porque vai então dissolver o calcário. E é verdade, passa aqui por uma região com calcários dolomitos e cornianas cálcicas, portanto vai com certeza ter os íons hidrogenocarbonato e os íons cálcio, ok? Por causa então da dissolução do calcário. Continuando aqui para a pergunta número 2, vimos que a serpentinização é um processo de metamorfismo. Logo, qual é que é a palavra-chave essencial do metamorfismo? Recristalização. Logo, a serpentinização leva à recristalização dos minerais de rochas magmáticas com elevada percentagem de... Ora, vimos que a serpentinização ocorre maioritariamente em rochas ultrabásicas e básicas, ok? Portanto, qual é que é o grande mineral de rochas ultrabásicas e básicas? Ou quais é que são os grandes minerais? Os minerais ferromagnesianos, os minerais máficos. Portanto, é aqui, então, o magnésio. Este processo afeta nananã e dá origem a minerais como magnetite, que é um nananã. Olhando novamente para o texto, nós vemos que este processo afeta algumas piroxenas e principalmente as olivinas, minerais máficos e típicos de rochas básicas e ultrabásicas. Portanto, realmente só pode ser aqui as olivinas. Olhando também para a série de Bowen, não é? Conseguimos ver que só poderia ser, para além de estar no texto, que afeta olivinas e piroxenas, de facto, só poderia ser anfíbolas, biotites. Só podia ser isso porque as biotites, o feldspato e por aí fora, já estamos a falar de minerais mais félsicos, minerais de rochas mais ácidas, ok? E dá origem a minerais como a magnetite, que é um... E pronto, isto tem a ver aqui com a classificação química que se pode fazer aos minerais em elementos nativos, em óxidos, em silicatos, em carbonatos, ok?
E claro que os alunos ficam logo em pânico, mas eu tenho que saber que mineral é que faz parte de cada categoria, mesmo que não saiba isso de cor, olhando para, e por algum motivo neste texto eles dão-nos a composição química de todos os minerais de que falam, por algum motivo, já para um exercício que vem a seguir, isto também vai ser bastante importante. Olhando para a composição da magnetite, conseguimos logo perceber se ela é um silicato, um óxido ou um carbonato, mesmo que isto não se saiba de cor. Porque, reparem aqui, eu até sublinhei, na composição da magnetite. Ela tem ferro e tem oxigênio, portanto é um óxido de ferro. Logo, voltando aqui às nossas opções, carbonato não tem carbono, não é? Silicato não tem sílica, então só pode ser, de facto, um óxido, porque tem oxigênio. Ou seja, por algum motivo a composição química está lá, não é muito comum todos os minerais terem a sua composição química ao lado, portanto é algo que podemos usar a nosso favor para conseguir responder corretamente à pergunta. Passando aqui para a pergunta 3, de acordo com os dados da figura 1, pode inferir-se que a intrusão magmática deu origem a um processo de metamorfismo regional, de contacto e depois com uma continuação à frente. Ora, muito bem, uma intrusão magmática, qual é que será que é o fator de metamorfismo maioritário que vai afetar as rochas que estão próximas dela, não é? É o calor, que vem da ascensão do magma, não é? Logo estamos a falar de um metamorfismo de contacto que ocorre exatamente em rochas que, por ação do calor das intrusões magmáticas, recristalizam. E temos como exemplo, de facto, as cornianas, ok? Que resultam de um metamorfismo de rochas argilosas. Portanto, olhando aqui para a legenda, realmente conseguimos perceber que há, de facto, cornianas nesta região, não é? Temos aqui a zona da intrusão magmática, porque é uma zona com rochas ultrabásicas e básicas, portanto é uma zona de rochas que solidificaram a partir do magma, é uma intrusão magmática, não é? E as rochas afetadas por esta intrusão magmática são de facto aqui as cornianas. Daí esta ser a nossa opção correta. Os calcários e os dolomitos que afloram na região de Cabeça de Vide formaram-se após um processo de diagênese e são contemporâneos das trilobites, durante o Mesozoico, nos mares do Cenozoico. Portanto, temos que ir aqui ver qual é que foi a altura em que estas rochas se formaram. E eu também tenho aqui sublinhado exatamente datados do Câmbrico, os calcários e os dolomitos, ok? Câmbrico, estamos a falar de era paleozoica, certo? Portanto, estamos a falar de era paleozoica, não é? E quais é que são assim os grandes dois fósseis de idade que nos ajudam aqui a situar-nos e que representam bastante bem eras? A trilobite e a ammonite. Como eu digo sempre aos meus alunos, a ammonite tem um M, portanto a ammonite é do Mesozoico, por exclusão de parte a trilobite é do Paleozoico. Então, de facto, faz sentido que esta primeira opção esteja correta, após um processo de diagênese e são contemporâneos das trilobites, ou seja, a diagênese é a consolidação que ocorre nas rochas sedimentares, não é? Ou litificação, existem várias palavras para definir a mesma coisa. E, de facto, ocorre através de um processo de consolidação de compostos químicos, daí serem rochas sedimentares quimiogénicas, e são, de facto, contemporâneos das trilobites porque foram formados na mesma era das trilobites. Por deposição de sedimentos detríticos posteriormente compactados, isto define o que é uma rocha sedimentar detrítica, que não é o caso dos calcários e dos dolomitos. Durante o Mesozoico já vimos que está errado, porque foi durante o Paleozoico e são contemporâneos das ammonites, lá está, não faz sentido. Devido à precipitação de carbonatos, esta parte poderia ser, nos mares do Cenozoico não, porque o Cenozoico é a era em que nos encontramos hoje e também não faz sentido, porque de facto estamos a falar do Paleozoico, ok? Na região de Cabeça de Vide, as rochas magmáticas são consideradas posteriores aos calcários e aos dolomitos, de acordo com a aplicação. Portanto, como vimos, as rochas magmáticas estão aqui na zona da intrusão magmática, não é? E, de facto, isto leva-nos a um princípio que é o princípio do quê? Da interseção de camadas, não é? Tudo o que interseta algo é sempre mais recente do que esse algo que intersetou. Portanto, aqui, de facto,
só pode ser o princípio da interseção. Da sobreposição não, porque não estamos a falar de uma camada que está por cima da outra, estamos a falar de uma camada que penetrou outra que já existia. Da inclusão também não faz sentido, porque não é um fragmento que está dentro de uma camada e que, portanto, é mais antigo do que essa camada, é algo que está a intersetar uma camada já existente. E do princípio do atelismo também não faz sentido nenhum, porque esse é aquele princípio que nos diz que, olhando para o presente, conseguimos reconstituir e perceber aquilo que estava a acontecer no passado, ok? Portanto, também não faz sentido neste caso. De acordo com os dados do texto 1, pode afirmar-se que os minerais cristólito e lizardite, portanto, vamos olhar para o cristólito e para a lizardite, que estão aqui, cristólito e lizardite, minerais cuja composição química é esta, portanto, eles têm a mesma composição química. É isso que nós nos temos que focar, ok? Portanto, têm igual composição química, ok? Têm a mesma estrutura cristalina? Não é? Porque eles, o que têm igual é a composição química. Se eles de repente tivessem composição química e estrutura cristalina igual, era o mesmo mineral, não é? Pertencem à classe dos carbonatos? Também não. Vamos olhar novamente para a fórmula. Lembra-se do que eu disse, olhar para as fórmulas estão lá por algum motivo. Isto tem carbono, não tem, tem o magnésio, tem o silício, tem o oxigênio. Resultam de meteorização física. Não, o que lhes acontece é um processo de metamorfismo a partir das olivinas, não é? As olivinas é que dão origem a cristolito e lizardite por causa deste processo de serpentinização. Portanto, também não faz sentido. São considerados polimorfos? É de facto esta a opção correta. Porquê? Vamos relembrar o que é que são minerais polimorfos. Poli, muitos, não é? Morfos está relacionado com a forma. Portanto, formas diferentes, mas a mesma composição química que eles de facto têm, ok? Era também o caso do diamante e da grafite que temos nos nossos lápis, ok? Portanto, têm a mesma composição química, não é? Átomos de carbono, no entanto, a forma como esses átomos de carbono estão arranjados é totalmente diferente na grafite e no diamante, o que dá origem a minerais completamente diferentes, a minerais polimorfos, com forma diferente, mas com composição química exatamente igual. Depois, estudos geofísicos mostram que a velocidade das ondas sísmicas, portanto, nós sabemos que a velocidade das ondas sísmicas diminui em materiais líquidos ou com a diminuição da rigidez, não é? Que vai dar a mesma coisa, porque se o material está líquido, ele não é rígido, não é? E temos aqui também descontinuidades, portanto vamos relembrar as descontinuidades. Eu falo sempre aqui na Maria gosta de leite, ok? Aqui as três descontinuidades principais que é importante saberem, portanto a de Mohorovičić, Gutenberg e Lehmann, ok? A de Mohorovičić vai separar a crosta do manto, ok? Gutenberg o manto do núcleo externo e a de Lehmann o núcleo externo do núcleo interno, ok? Como nós sabemos, o núcleo externo está no estado líquido, ok? E o manto também tem ali uma camada, não é? No estado parcialmente fundido. A crosta está no estado sólido, aqui o núcleo interno também no estado sólido, e o manto também está no estado sólido, à exceção da astenosfera, ok? Que se encontra mais na parte superior do manto. Ora, quando as ondas sísmicas atravessam a descontinuidade de Mohorovičić, ou seja, passam da crosta para o manto, elas vão de facto aumentar a sua velocidade. Porquê? Porque a parte inicialzinha do manto, ok, ainda é litosfera, ok? A litosfera é crosta e a parte inicialzinha do manto, que vai ser de facto mais rígida do que a crosta. Sim, portanto, de facto, como é mais rígida, as ondas vão aumentar a sua velocidade e esta faz todo o sentido. Só depois é que vem então a astenosfera e aqui de facto as ondas vão diminuir a sua velocidade porque é uma zona em que o estado físico é o parcialmente fundido, não é? Onde ocorrem as correntes de convecção. Astenosfera. Pronto. Porquê que as outras não são? Aumenta quando estas passam a descontinuidade de Gutenberg. Ora, a descontinuidade de Gutenberg estou a passar de algo que está no estado sólido para algo que está no estado líquido, ok? Portanto, a velocidade diminui e não aumenta. Diminui quando estas passam do núcleo externo
para um núcleo interno, ok? Também não faz sentido, porquê? Porque o núcleo interno é sólido, portanto, quanto muito a velocidade aumenta e não diminui. Diminui quando estas passam da astenosfera para a mesosfera. Lá está, aqui também vai aumentar. Porquê? Porque a astenosfera é esta camada azul, não é? E a mesosfera será esta camada, vamos aqui mudar de cor, que corresponde ao restante do manto. Portanto, já é sólida, logo da astenosfera para a mesosfera, a velocidade das ondas sísmicas vai aumentar e não diminuir, ok? Lembrar sempre disto e depois se ajudar a fazer aqui os esquemas da PISA, ou seja, daquilo que é o interior da nossa, do nosso planeta, não é? Eu costumo fazer sempre aqui os dois e depois tem o modelo que se baseia na composição química e o modelo que se baseia nas características físicas, ou seja, no estado sólido de cada camada, ok? Tudo o que é assim características físicas acaba em fera, não é? Mesosfera, astenosfera, litosfera. Portanto, vamos pôr aqui a litosfera, a astenosfera, mesosfera. Antes até se dizia endosfera externa e depois endosfera interna. Agora, na maior parte dos livros, já me aparece núcleo externo e núcleo interno. Mas acho que a endosfera externa e interna ajudava mais a lembrar que isto tudo fazia parte aqui do modelo físico, ok? Depois temos o modelo químico, que é a crosta, manto e núcleo, não é? Crosta, manto, núcleo. Isto porquê? A crosta, fazemos a divisão entre oceânica e continental, não é? Que crosta oceânica tem ferro e magnésio, crosta, portanto, minerais ferro-magnesianos, vai originar rochas mais básicas. Crosta continental vai ter então mais o alumínio, mais sílica, vai originar então rochas mais ácidas. Temos estas diferenças da composição da crosta. Mas depois o manto é ferro e magnésio e o núcleo é ferro e níquel, ok? Também digo sempre para decorar o ferro, porque depois o que vem a seguir tem exatamente o mesmo nome da própria camada, ok? Depois o modelo físico, temos então a litosfera, depois a astenosfera, a mesosfera e então o núcleo externo e o núcleo interno. Para se lembrarem aqui dos estados físicos de cada camada, pensem que isto é um puzzle. É sólido, aqui não é líquido, mas é quase líquido, digamos assim, não é? Depois sólido, líquido, sólido. Ou seja, isto vai andando sólido, líquido, sólido, líquido, sólido. Se pensarem nisto e se fazer estas duas fatias de PISA, conseguem facilmente responder a estas perguntas. Depois, nos rifts, devido à penetração da água do mar em zonas de fratura, ocorre serpentinização das rochas. Portanto, vamos lembrar que rifts são limites, não é, divergentes entre placas tectónicas e, de facto, por causa destes fluidos, vai ocorrer então aqui um metamorfismo do tipo hidrotermal, ok? Os vales de rift resultam da existência de... E agora temos aqui vários exemplos de falhas, não é? Portanto, o que nós sabemos é que existem 3 tipos de falhas. Aqui, as falhas normais. Isto porque o teto está sempre acima do plano de falha. O muro está sempre abaixo do plano de falha. Numa falha normal, o teto desce em relação ao muro. É sempre o teto que desce ou sobe em relação ao muro. O que eu digo para pensarem é, imaginem, acontece um sismo, o que é o normal de acontecer? É o teto cair numa casa, portanto o teto descer é uma falha normal. Falhas inversas, ok? Temos aqui o plano da falha, temos na mesma o muro, eu devia ter desenhado o muro mais abaixo, que é para pôr o teto aqui, porque de facto é o muro que sobra em relação ao teto, o que é algo inverso, é algo que é incomum se houver, por exemplo, um sismo que vai derrubar uma casa, não é? E depois temos as transformantes ou desligamento, que vão dar à mesma coisa, ok? E basicamente o teto nem sobe nem desce em relação ao muro. Elas fazem este movimento de cisalhamento, ok? Portanto, falhas inversas formadas em contexto tectónico compressivo. Reparem, o contexto tectónico é distensivo, porque temos duas placas a afastarem-se uma da outra, criando nova crosta. Portanto, não é um movimento tectónico compressivo, nem é uma falha inversa, porque de facto a falha inversa está associada a um movimento compressivo e a normal a um movimento distensivo, ok?
falhas de desligamento associadas ao movimento horizontal dos blocos rochosos. E falhas transformantes também não faz sentido, porque lá está a haver uma distensão, ok? No limite divergente associado a um rift. De facto, a resposta certa é aqui a falhas normais, formadas a partir de um contexto tectónico distensivo, porque de facto é esse que é o contexto tectónico da região, e de facto dá origem aqui a falhas normais, em que o teto vai descer relativamente ao muro, ok? Depois vamos aqui ordenar expressões, começando pela letra A, e isto está relacionado então com os efeitos da infiltração da água do mar nestas zonas de rift, ok? Portanto, esta aqui podemos já excluir. A primeira coisa que acontece é a infiltração da água do mar ao longo das falhas nas zonas de rift. Qual é que é logo a segunda coisa que tem que acontecer após esta infiltração da água do mar nas zonas de rift? Primeiro, afundamento da litosfera oceânica numa zona de limite convergente. Então estamos a falar de limite divergente e a segunda coisa a acontecer é logo um limite convergente. Não, há de ser depois de alguma coisa a acontecer. Portanto, esta não faz sentido ser já a segunda. Oxidação e hidratação dos minerais das rochas nas zonas de rift. De facto, quando a água do mar se infiltra, vai haver oxidação e hidratação dos minerais das rochas nas zonas de rift. E se não acreditam em mim, reparem no texto como todos os minerais que resultam da serpentinização, deste processo de alteração das rochas causado pelos fluidos hidrotermais, reparem se não estão todas oxidadas e hidratadas. De facto estão, portanto faz sentido que esta seja a segunda coisa a acontecer, ok? Portanto, continuando, a seguir a A só pode vir de facto a C, ok? Portanto esta também já foi. Desidratação dos minerais. Acabamos de oxidar e hidratar. Será que eles vão logo ser desidratados? Não é? Deslocamento gradual da litosfera oceânica até uma zona de limite convergente. Esta já pode fazer algum sentido, não é? Portanto há aqui uma alteração dos minerais na zona de rift e agora a placa vai se deslocar para uma zona de limite convergente. A extensão de magmas numa zona de arco vulcânico, não nos vamos esquecer que arco insular ou arco vulcânico é aquele que ocorre num limite convergente de duas placas oceânicas, ok? E que forma então as conhecidas ilhas vulcânicas, ou então um arco de ilhas vulcânicas. Portanto, ainda estamos num ambiente de rift, não pode ser já esta a afirmação que vem a seguir, tem que ser de facto o deslocamento para as zonas de convergência, ok? Porquê? Porque agora sim, todas aquelas frases que falavam de zonas de convergência, de zonas de subducção, podem vir, ok? Portanto, quando a placa se desloca até a uma zona de limite convergente de placas, vai haver afundamento da litosfera oceânica, portanto, B, não é? Ao haver afundamento da litosfera oceânica, há desidratação dos minerais da litosfera oceânica e incorporação da água no manto, ok? Até porque é isso que faz com que o magma agora vá ascender, portanto o F é aqui a última afirmação, ascender numa zona de arco vulcânico, ok? Porquê? Porque a água acaba por baixar o ponto de fusão do magma, permitindo então que ele ascenda e que forme as ilhas vulcânicas, ok? Continuando, justifique com base nos dados do texto 1 e das figuras em que medida o elevado pH da água está relacionado com o seu percurso subterrâneo, ou seja, a água tem um elevado pH, de que forma é que isso está relacionado com o seu percurso subterrâneo? Isto está, obviamente, ligado à litologia e à composição química dos minerais da região, ou seja, a água, ao passar por rochas de um determinado tipo, há de ficar mais básica também ela, ok? Então vamos olhar para as rochas pelas quais a água atravessa no seu percurso nestes aquíferos, não é? Portanto, a água vai passar maioritariamente por rochas ultra básicas e básicas, estas rochas serpentinizadas. Logo, isto vai conferir um aumento do seu pH, até porque, olhando mais uma vez para os minerais serpentinizados,
todos estes minerais têm o quê? Têm muitos íons OH, não é? Que são exatamente os íons que levam ao aumento do pH, não é? Portanto, o facto de as rochas, porque passam a serem rochas básicas, e os minerais, não é? Que era a segunda parte, os minerais terem bastantes íons OH, leva então a um aumento do pH da água, ok? Eram estes os dois pontos que eram necessários serem tocados para que a cotação estivesse toda. Texto 2, então aqui mais voltado para a biologia. Fala-nos novamente desta região de cabeça de vidro, que é uma coisa que tem acontecido nos exames dos últimos anos, é fazerem agora um texto de biologia relacionado com a zona de que falaram, do contexto litológico, tectónico, geológico no primeiro texto, e verificaram que nesta zona existia uma grande comunidade bacteriana que se desenvolve em condições extremas. Esta comunidade, não é? Ou sendo uma das espécies desta comunidade, a microcella alcalifila, uma bactéria aeróbia heterotrófica, é também encontrada no mar do Japão e tem uma enzima que é a xilanase que catalisa a hidrólise do xilano, um polissacárido constituinte das paredes celulares de algumas plantas. Esta xilanase tem aplicações na produção de rações para animais e ainda em outros processos industriais como o tratamento de efluentes. E depois perguntam, ok, estas bactérias de que reino é que são, ok? Portanto, sabemos que dentro do reino Monera, ok, um dos 5 reinos do Whittaker, vamos ter as bactérias e vamos ter as árqueas, ok? Portanto, só pode ser o reino Monera, ok? Temos o reino Animalia, o reino das plantas, o reino Protista, o reino dos fungos e o reino Monera, ok? Estes 4 eucariotas, este 5º, o reino Monera, então os procariotas, as bactérias e as árqueas. E depois estamos a falar de condições termófilas, estamos a falar de bactérias termófilas, bactérias de condições extremas, estamos a falar de elevada temperatura, portanto nunca poderia ser baixo fluxo térmico, tem que ser de facto baixo grau geotérmico. O que é o grau geotérmico? Está relacionado com a temperatura em profundidade e é quantos quilómetros, metros, quanta distância é necessária percorrer para que a temperatura aumente 1 grau Celsius, ok? E de facto é preciso percorrer pouca distância para que a temperatura aumente 1 grau Celsius numa zona de elevado fluxo térmico, numa zona extrema, que é então estas zonas onde estas bactérias habitam. Portanto, é de facto aqui a hipótese B. Considerando os constituintes celulares e o metabolismo, já vimos que o metabolismo é então, portanto, elas são bactérias aeróbias heterotróficas, ok? E tendo em conta isto, elas vão produzir O2 não, porque quem produz O2 são os seres autotróficos. Ter mitocôndrias e produzir CO2, de facto elas produzem CO2, pelo facto de serem aeróbias, tal como nós, no entanto não têm mitocôndrias, porque vamos lembrar que são então procariontes, ou seja, têm o material genético disperso ao longo da célula que as constitui e para além desse material genético têm ribossomas e depois podem ter para além da membrana parede celular, cápsula, flagelo, ou seja, tudo o que vão ter a mais já é externo àquilo que é o citoplasma da própria célula, portanto não vão ter ribossomas, ok? Não vão ter mitocôndrias, desculpem, vão ter sim ribossomas e consumir O2, ok? Vão ter um nucleoide, que é exatamente, não é, este material genético disperso ao longo da célula, mas não vão consumir CO2, porque mais uma vez quem consome CO2 são os seres autotróficos. Depois, nestas bactérias, durante o processo de síntese de xilanase, ou seja, estamos a falar de o processo de síntese proteica, porque se a xilanase é uma enzima, é uma proteína, não é? Ocorre tradução após a ocorrência de processamento do mRNA. Nunca esquecer que nas bactérias, nos seres procariontes, não há processamento do mRNA, ok? Portanto, há a transcrição e depois diretamente a tradução a nível dos ribossomas.
Não há complexo de Golgi porque não há organelos, portanto, se não há mitocôndrias também não há complexo de Golgi, daí que esta também não possa ser a opção correta. Transcrição do DNA e migração do mRNA para o retículo endoplasmático, mais uma vez não há organelos, portanto também não há retículo endoplasmático. Transcrição do DNA seguida de tradução do mRNA nos ribossomas, é esta então de facto a opção correta porque é o que acontece ao nível dos procariontes. Aqui vamos ligar então cada afirmação à sua molécula correta na coluna 2. Molécula constituinte das paredes celulares de algumas plantas, eles dizem no texto que é o xilano, portanto esta aqui é dada pelo texto, não é? Molécula que catalisa a hidrólise de um disacárido, estamos a falar de uma enzima, não é? Portanto, uma enzima, temos logo aqui a ideia que ou será a amilase ou a sacarase, não é? Porque se acaba em ase, já sabemos que estamos a falar de uma enzima. Reparem, a amilase degrada o amido, não é? Nós sabemos que o amido é um polissacárido, é um glícido complexo. Portanto, não faz sentido ser a amilase neste caso, porque um polissacárido não é um disacárido. Um disacárido é composto, então, por 2 monossacáridos. Como é o caso da sacarose, portanto, de facto é a sacarase, a enzima que vai catalisar a hidrólise de um disacárido, ou seja, vai promover a degradação de um disacárido. Molécula com função de reserva nas células das plantas é o amido, como nós sabemos, no caso dos animais é o glucogênio. Também não esquecer disso. Depois aqui temos uma pergunta sobre replicação do DNA. E nestas perguntas eu aconselho-vos sempre a fazerem desenhos, ok? A fazerem esquemas. Portanto, é uma pergunta que também já surgiu algumas vezes, até relacionada com algumas experiências, e dizem que bactérias do género de microcélula, cultivadas durante várias gerações num meio de cultura contendo o isótopo 15N, foram transferidas para um meio contendo o isótopo 14N. Ao fim de 2 gerações neste meio, o DNA bacteriano será constituído por, portanto, molécula de DNA, não é? E esta molécula de DNA inicial, com o isótopo 15N, foi transferida para um meio com o isótopo 14N. Nós sabemos que a replicação do DNA é semiconservativa, portanto, após uma divisão, aquilo que vai acontecer é que metade do DNA vai ser conservado, ok? Portanto, vamos ter a conservação de uma cadeia do DNA original, mas outra já vai ser nova porque já vai ter incorporados estes isótopos, ok? E uma segunda que também tem metade da cadeia original e uma completamente nova. Isto é após, então, uma geração. Na segunda geração, o que é que vai acontecer? Vamos ter a separação de cada uma destas cadeias e cada uma delas já vai ser polimerizada com a isótopos 14N. Ou seja, vamos ter mais uma vez uma rosa com 14N, mas agora vamos ter aquela que já era 14N com uma nova 14N. Deste lado, associado aqui a esta molécula, uma antiga com uma nova, não é? E uma nova com outra que é nova. Portanto, no final, nós vamos ter 50% de moléculas contendo apenas o N14, não é? Temos aqui uma e 50% de moléculas contendo os isótopos 15N e 14N, ou seja, uma. Estão a ver? 50-50. Explique, recorrendo à informação do texto 2, as consequências da adição de xilanase às rações na obtenção de energia pelos animais. Portanto, eles dizem-nos que a xilanase permite degradar o xilano, que é um polissacárido, ou seja, é um açúcar mais complexo, certo? Se as rações dos animais passarem a ter esta xilanase, os animais vão conseguir degradar o xilano presente nas paredes celulares das plantas e, portanto, vão conseguir degradar um polissacárido, obtendo no final vários monossacáridos. Um monossacárido, mais um monossacárido. É isto que representa uma reação de hidrólise, uma reação de degradação. Portanto, como a respiração celular que dá origem à energia, a ATP, implica a utilização de
monossacáridos, como por exemplo a glucose, para se obter então muito ATP, para se produzir energia. Se as rações dos animais tiverem esta enzima que permite degradar um polissacárido que está presente nas paredes celulares das plantas, então os animais vão conseguir obter muitos monossacáridos para produzir muita energia a partir de algo que eles, sem a adição desta xilanase, não conseguem degradar, porque sem a xilanase eles não conseguem degradar o xilano e, portanto, é menos um polissacárido que vão conseguir aproveitar para produzir energia. Ok? Portanto, este foi então o texto 1 e o texto 2 do exame de 2024 de segunda fase corrigido. Já vos disse então as minhas opiniões relativamente a este exame, mas quero também saber as vossas aqui nos comentários. E aguardem a parte 2 deste vídeo com a correção restante do exame, tá bem? Então vá, beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!